Vamos voltar lá em Tessalonicenses. Lá que a gente tinha lido, vamos dar um retorno ali em 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 5, aí, logo na sequência. Olha sobre essa questão dos tempos, sobre essa questão de saber ou não saber a hora, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Percebem que Paulo está falando que para os que são da luz não vai ser tanta surpresa assim? Mas os que são da luz vão saber de hora? Também não. Mas o fato é que quem estiver caminhando com Jesus, quem tiver entendido, quem já estiver preparado, observando os sinais, não faz diferença se vai ser daqui uma semana, ou daqui um dia, ou daqui mais 2 meses. Porque ele vai estar preparado, ele já vai estar esperando aquele momento. Quem é da luz? Porque vai observar os sinais e vai falar, olha, está chegando muito perto. Esse sinal de saber mais ou menos a época, ele fala de tempos e estações. Vamos imaginar as estações climáticas. Primavera, verão, outono e inverno. É como se ele dissesse assim, ó, eu vou dar a noção para vocês, talvez, que vai ser tipo na primavera de tal ano. Mas a primavera dura 3 meses. Não vai dar para saber o dia. Ou que seja, mais ou menos no ano tal, no segundo semestre de um ano, alguma coisa do tipo. Porque o que ele proíbe é saber dia e hora, mas não os tempos e as estações. No sentido de estarmos avisados pelos sinais de que está chegando perto. Porque quem é da luz não vai ser pego de surpresa. Perceberam aqui? Quem é da luz não vai assim. Claro, o dia e a hora vai ser pego de surpresa, mas a pessoa já vai estar preparada, já vai estar avisada, já vai estar meio que aguardando aquele momento. E cada vez mais que os sinais forem se intensificando e se afunilando, vai ficar cada vez mais claro. Como eu disse da outra vez, existem sinais que são genéricos, que vão dando avisos mais ou menos assim, gerais. Sinais genéricos. Vou dar um exemplo só para vocês. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais e não vos assusteis, porque ainda não chegou a hora. Guerras e rumores de guerras, desde que a humanidade existe, a gente ouve, mas desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vem se intensificando um pouquinho mais. A ONU diz que atualmente no mundo existem mais ou menos 400 guerras ocorrendo simultaneamente, nesse momento, agora. Então, guerras e rumores de guerras vêm vindo, é um sinal meio genérico, está acontecendo. Agora, vamos falar de um sinal específico, só 1 ou 2 exemplos, tá? Depois um dia a gente vai falar em detalhes. Um sinal específico. Isaías 66, ele cita que em um dia Israel será reerguida. Israel se tornará nação de novo. Em um dia. Ele faz até uma pergunta assim: acaso alguém já viu uma nação nascer em um dia? Quando o Brasil se tornou Brasil, a nação brasileira se tornou nação brasileira, demorou 322 anos. Porque desde o dia que ela foi descoberta, só pode se dizer que ela se tornou nação no dia da independência, e olhe lá. Toda nação, para se tornar nação, passa por um processo de conquista de direitos, de locais, né, até se tornar nação. Então a pergunta de Isaías é: alguém já viu uma nação nascer um dia? Não, mas vai acontecer com Israel. Dia 14 de maio de 1948, a ONU, mediante um decreto, a única vez que um país nasceu por um decreto, declarou a nação de Israel existente de novo.
Bom, outra hora eu vou falar sobre as profecias que falavam do povo de Israel, que iam sair, depois iam retornar. E um dia, Israel foi decretada como nação. 14 de maio. Daqui a um mês. Ela completa 72 anos. Corre na internet um assunto, porque o Papa convocou uma reunião com grandes líderes mundiais para 14 de maio. Sim, ele quer fazer o Pacto Educacional Global. Ele tem alguns assuntos ali que ele está querendo tratar nesse dia. Alguns estão dizendo que nesse dia ele vai tentar fazer o pacto de paz de Israel com seus vizinhos. Não sei, vou esperar para ver. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que já tem 72 anos que a nação de Israel voltou para o seu lugar. E aí isso implica em uma série de sinais que estavam previstos desde o Antigo Testamento, muitos deles referentes à própria Israel. Nós temos uma estação, um momento em que poderá se dizer, olha, está chegando. Nós temos sinais genéricos e sinais específicos. O renascimento de Israel é um deles específico. Um outro sinal muito específico que nós vamos tratar também é o aparecimento do anticristo. Gente, entenda uma coisa. No dia que vocês ouvirem noticiário, e a notícia der, e fulano de tal assina tratado de paz, de trégua militar de 7 anos, celebrado entre judeus e palestinos, ou judeus e países árabes, alguma coisa do tipo, pode ter certeza que esse fulano que conseguiu o tratado de paz é o anticristo, e ali começa a contagem dos 7 anos. Esse é outro sinal muito específico do momento. Agora, alguns creem que nós seremos arrebatados aí. Assinou? Começou? Vamos lá para o Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse agora. E vamos ver uma coisa primeiro. Vamos ver o início, só o pontinho inicial dos 7 selos, no capítulo 6. Só o primeiro selo, uma coisa interessante. É nesse capítulo 6, irmãos, quando começa a abertura dos 7 selos, que começam as grandes tragédias narradas em Apocalipse. Até aqui, a visão é do céu, tem as cartas mandadas para as igrejas, e ainda não começou a acontecer nada na terra de drástico. Mas quando abre os 7 selos, que são antes das 7 trombetas, começam-se algumas coisas acontecerem. Olha o que acontece no primeiro selo. Capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, se o cordeiro está abrindo o selo, não é ele que está no cavalo. Então, muitos creem, eu também creio, que este imperador, vamos dizer assim, com uma coroa destinado a vencer, é o anticristo. Então, de acordo com a sequência do Apocalipse, o anticristo aparece no início dos 7 selos. Acreditando que este que aparece montado no cavalo seja o anticristo, ele aparece neste momento do primeiro selo aberto. E aqui começam as tribulações. Lembra que eu falei que o anticristo apareceria, né? Apocalipse não fala do tratado. Eu vou falar sobre o anticristo na sequência, na próxima semana. Daniel fala do tratado que ele vai assinar. Depois nós vamos ver isso. Aqui fala só que ele aparece em Apocalipse. Mas ele aparece reinando. E esse fulano, essa pessoa que vai assinar esse tratado, é alguém que vai ter um poder mundial, é um líder mundial. É um líder que vai ter condições de conseguir o tratado de paz entre os líderes de Israel e os líderes das nações árabes e os palestinos. Então é um líder mundial. Detalhe, estou adiantando um pouco, mas o anticristo é um judeu, tá bom? Depois eu falo sobre isso, porquê e tudo mais. Mas aqui ele aparece com coroa, destinado a vencer.
Ele é um líder. Lembra que eu falei na semana passada que os judeus da época de Jesus, inclusive em Atos, perguntaram para Jesus: quando restaurarás o templo a Israel? Os judeus, gente, estão esperando desde a época de Jesus, desde o Antigo Testamento até hoje, até por isso não creem que Jesus seja o Messias, um Messias que reine, um Messias poderoso, um Messias conquistador. O Jesus que foi para a cruz foi rejeitado pelos judeus como Messias, porque na cabeça dos judeus o Messias não podia ter morrido daquele jeito. Onde já se viu um rei conquistador morrendo numa cruz? Para o judeu isso não podia acontecer. Por isso até hoje muitos judeus rejeitam Jesus como Messias. Agora este daqui, eles não vão rejeitar como Messias deles. Por isso ele é chamado de anticristo. Lembrando que a palavra Cristo, em grego, é sinônimo da palavra Messias em hebraico. É apenas tradução grego para hebraico. Cristo em grego, Messias em hebraico. As duas significam o ungido, que é o prometido que vem, que é Jesus Cristo. Mas o anticristo, o anti-Messias, vem satisfazer o anseio judaico por um Messias conquistador, mas aqui já está sendo avisado, esse é o enganador. Mas se esse momento é o momento do aparecimento dele, é aqui que começa, nesse capítulo 6 do Apocalipse, no início dos 7 selos, a tribulação. E bate com o fato de que nos selos e nas trombetas, que ocorrem aqui os dois em sequência, nós estamos vivendo grandes eventos no planeta, terremotos, meteoros, as coisas estão acontecendo. Lembra que Paulo falou em Coríntios que é na última trombeta? Vamos ver como é que é o arrebatamento. Um detalhe. Vamos acompanhar um pouco do Apocalipse aqui, ó. Capítulo 9, dá uma olhada rápida, eu vou fazer de novo um resumo assim geral, só para chegar onde eu quero chegar no capítulo 14. Mas o capítulo 9, acompanha na sua Bíblia, rapidinho, começa a citar as 3 últimas trombetas, a quinta, a sexta, e aí para um pouquinho de novo. Lembrando que a quinta trombeta fala daqueles animais que vão picar os homens e sofrer 5 meses procurando a morte. Tem uma coisa interessante nesse trecho aqui, que depois eu vou voltar com calma. Mas é o único trecho que cita explícita e claramente, quando trata-se de uma situação de grande sofrimento, as pessoas levarem aquela picada e sofrer 5 meses procurando a morte, é o único momento que fala claramente assim, direto, fala, olha, mas os que forem marcados com a marca de Deus, não sofrerão com isso aqui. Então quem está marcado com a marca de Deus está por aí ainda, mas não vai sofrer isso aqui. Eles estão na terra, mas não vão sofrer isso aqui. Esse marcado são pessoas específicas ou é o povo cristão mesmo? Essa eu vou ter que deixar para responder depois, Alex, porque assim, fala da questão dos 144 mil que são marcados, mas os 144 do mil tem 2 interpretações, a literal e a simbólica, que pode se tratar realmente, eu creio que são 12 mil judeus de cada tribo, mas aí nós vamos ter que entender o que o número 1000 representa na Bíblia, quando eles falam de 1000, milhões, né? Adiantando, representa infinidade, representa uma coisa muito grande, sem contagem na verdade, e 12 que representa povo, e depois eu vou ter que explicar o que são 144 mil, senão aí eu não consigo terminar hoje o de hoje. Mas o fato é que há um sofrimento, esses 144 mil simbólicos são marcados, é a mesma simbologia quando Jesus fala assim, ó, deveis perdoar 70 vezes 7. Sim. Na verdade você não tem que ficar contando. Perdoe. 12 vezes 12 mil de cada tribo é um número assim, sabe, 144 mil para ser salvo num planeta que hoje tem 7 bilhões. 2020 anos. Entendeu? Já batido a meta. Já bateu faz tempo. Mas a simbologia por trás dos 1000 e dos 12 é uma infinidade de povos, está querendo dizer. Mas vamos voltar nisso. O fato é que o sofrimento aqui começa a trazer uma clareza de que o sofrimento, o povo de Deus vai ser livre. O povo de Deus vai ser livre desse sofrimento. Pelo menos a grande maioria. E se algum dos povos de Deus tiver que morrer, eu creio que será uma morte rápida. Nós temos a sexta trombeta e é interessante que logo depois da sexta trombeta, no capítulo 9, ele não fala da sétima trombeta logo em seguida, reparem nisso. Capítulo 10, João fala do livrinho, o anjo que apareceu e deu um livrinho para ele comer.
E aqui no capítulo 10 eu quero chamar a atenção só para o versículo 11, que diz assim: E o anjo disse para João: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O anjo deu um livrinho: Importa que profetizes a muitos povos. É que logo em seguida ele vai tratar no capítulo 11 das duas testemunhas que irão profetizar e que irão testemunhar do poder de Jesus Cristo. Entendi. Seria Então, talvez João seja um dos que vão fazer esse trabalho de testemunhar, porque o anjo falou para ele no final do capítulo 10: Importa que profetizes. Entendi, está dando uma ordem. Ok? Na entrega do livrinho. Detalhe: o que é o livrinho? Então, a Bíblia como um todo é considerado o livro, com artigo definido. Mas e o livrinho? Talvez o livrinho refira-se ao Novo Testamento ou exclusivamente ao Apocalipse em específico. Livrinho. Em outras palavras, olha, é necessário falar e testemunhar de Jesus de acordo com tudo que está sendo dito no Novo Testamento, ou, mais especificamente, no Apocalipse. Um testemunho específico disso que está sendo dito nesse trecho do livro como um todo, nesse pedaço menor do livro. Sim, até se a gente for pegar a ordem mesmo do ID, é anunciar a vinda. Até que ele venha. Né? A própria Santa Ceia, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Interessante como tudo está relacionado a essa espera até o momento, né? Capítulo 11 fala das duas testemunhas. E só dando uma noção geral que tem a ver com o nosso propósito de hoje, que fala do arrebatamento, as duas testemunhas que aparecem pregando e testemunhando no Apocalipse não diz quem são, não diz quem é essas duas testemunhas. Alguns interpretam e acreditam que possa ser Elias e Moisés, ou Enoque e Elias, ou Enoque e Moisés. Enfim, são três personagens do Antigo Testamento que são fortes candidatos a testemunhas. Pelo versículo final do capítulo 10, eu ainda acredito que João é um outro forte candidato, o apóstolo João, né? É outro forte candidato. Porém, eu acredito além de que essas duas testemunhas não sejam dois indivíduos, duas pessoas unicamente, mas que as duas testemunhas sejam a igreja e os judeus, como os representantes do povo da nova aliança e os representantes do povo da velha aliança. E ambos declarando, tanto a nova quanto a velha aliança, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. E por que eu creio que possa ser Israel e a igreja? Por causa do versículo 4, quando diz que, sobre as duas testemunhas, capítulo 11, versículo 4 diz: Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Oliveira sempre foi símbolo do povo de Israel, e castiçal aqui no início do capítulo 1 de Apocalipse mostra que castiçal é a igreja, símbolo para a igreja. Então eu creio que possa ser. Agora olha só, gente, não é um detalhe que eu estou muito preocupado, quem é essas duas testemunhas, se são indivíduos, pessoas, duas pessoas, ou se são dois grupos, dois povos que vão testemunhar. Mas atentem para um detalhe. Versículo 2, capítulo 11, versículo 2. Bom, vamos versículo 1 para entender. Capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. João recebeu uma cana para medir. Chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Gente, 1260 dias é o mesmo que 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meio, tá? São formas diferentes de falar
medida. E ainda mais, lá em Daniel tem um jeito interessante de citar isso também, quando ele fala: isto acontecerá por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Se tempo que ele cita for ano, um tempo, tempos e metade de tempo, também é 3 anos e meio. Todas essas medidas de tempo, tanto de Daniel quanto aqui em outros lugares que fala, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, ou tempo, tempos e metade de tempo, trata tudo de um mesmo período que, creio eu, é uma das duas metades da tribulação. Que nessa uma das duas metades aqui está acontecendo o quê? Está acontecendo as duas testemunhas e os ímpios pisando, maltratando a cidade de Deus, o templo de Deus em Jerusalém, ao mesmo tempo que as testemunhas estão testemunhando. De novo, se essas testemunhas serão 2 indivíduos falando, 2 profetas poderosos, ou se é Israel e a igreja por o mundo todo testemunhando, não sei. O que eu sei é, se nós estivermos aqui nesse tempo, como eu creio que nosso arrebatamento está um pouquinho mais para frente aqui, lembra que falou do 6ª trombeta e ainda não chegou na 7ª. João está tendo visões no meio do que está acontecendo nesse meio. Outra coisa, esses fatos todos não falam muito dos tempos que demoram cada um, com exceção da picada lá que demora 5 meses para os homens morrerem. Não fala se essa questão demora tanto. Aqui fala dos 1260 dias, né? Mas cada evento, os meteoros, os acontecimentos, se demora 1 mês, se demora 3, se demora 1 ano, não tem esses detalhes, tá bom? Mas eles estão ali testemunhando. Eles estão ali testemunhando. Essas 2 testemunhas serão mortas pela besta. Está logo aqui no capítulo 11. Eu só preciso agilizar um pouquinho, eu vou... Mas, logo depois que elas morrem, no capítulo 11, versículo 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, nas 2 testemunhas, e puseram-se sobre seus pés. Caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram uma voz do céu que lhes dizia: subi cá. O céu estava chamando as 2 testemunhas. Subiram ao céu em uma nuvem, seus inimigos os viram. Houve um grande terremoto, enfim. Nesse momento aqui, gente, alguns detalhes desse acontecido subam aqui na nuvem, assemelham-se à descrição do arrebatamento, que ocorre em outros lugares, das 2 testemunhas, que morreram. Lembra que eu falei que no arrebatamento os mortos subiriam primeiro? Paulo fala, lembra que a gente falou? Aqui as 2 testemunhas morrem, mas ressuscitam, e a voz do céu chama: subi aqui, subi cá, venham aqui, para as nuvens. Parece-me com um arrebatamento isso aqui. Porém, logo em seguida, versículo 15, aí nós temos a última trombeta. Tocou o anjo, o 7º anjo, a trombeta. Ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. 11:15, agora 11:16. E os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que serem julgados, tempo de dares galardão aos profetas teus servos, aos santos, os que temem teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, a arca do concerto foi vista no templo, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, nessa 7ª trombeta, aquelas testemunhas foram chamadas depois de ressuscitarem ao céu. E João continua narrando aqui rapidinho, o capítulo 12 sobre a mulher e o dragão, o capítulo 13 sobre a besta que subiu da terra e do mar, e no capítulo 14 ele vê o cordeiro com seus remidos no monte Sião. Mas peraí, ainda tem gente aqui, a 7ª trombeta tocou, e o cordeiro está com os seus remidos no monte Sião agora no 14. Trombeta tocou e tem gente por aí ainda.
Tem servo de Deus por aqui ainda. Seria aqueles que se convertem pós? Então, essa é uma forma de entender, Alex. Eu creio que como nós temos a clareza de que no arrebatamento os mortos vão primeiro e os vivos depois, isto que João vê no capítulo 12, 13, eu não sei, ele narra no texto de forma sequencial, mas eu não sei se de repente são situações que estão ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que as testemunhas estão morrendo e ressuscitando, ele tem essa visão da mulher e do dragão, a besta que sobe do mar. A gente não, no texto não dá para escrever tudo junto. Ele tem que escrever numa sequência, né? E eu não sei também quanto tempo essa visão toda ocorre entre a chamada das duas testemunhas que ressuscitam para o céu. Capítulo 12 e 13, Jesus no 14 aparece com os remidos no Monte Sião, mas isso que ocorre no capítulo 12 e 13, gente, eu não sei quanto tempo demora. E também quando citou lá atrás, dos mortos primeiro e depois os vivos, também não sei quanto tempo é entre um e outro, se é segundos, minutos, horas ou dias. Também não sei. Este detalhe não entra na Bíblia, o tempo exato. Com Jesus no Monte Sião ainda são os vivos que não morreram pela besta, as duas testemunhas que morreram e depois ressuscitaram. Porque nos evangelhos diz que alguns morreriam, não todos. Então eu creio aqui que são os que ainda estão vivos, mas talvez não aqueles que demorou todo aquele tempo da tribulação. Talvez seja um momento ali rápido entre a ressurreição do capítulo 11 e subir aos céus. E aqui no capítulo 14, isso pode ter sido coisa de minutos ou horas. Não sei, pode ser mas dias. Esse Monte Sião não é o céu? Oi? Monte Sião é o céu, não é? Não, Monte Sião é Monte Sião, lá em Jerusalém. Porque se for assim, então tem uma passagem aqui que diz que Jesus desceria após a tribulação no Monte Sião, com seus eleitos, para subjugar o anticristo. Ah, bom, esse daí já é lá na frente no juízo final. Mas tem esse momento aqui também. Mas deixa eu mostrar outra parte para vocês. Estamos encerrando aqui, estamos terminando aqui. Todos conhecem a parábola do joio e do trigo? Sim. Todos conhecem? Então não vou ler aqui não. Mas só lembrando, Deus semeou trigo no campo, o inimigo veio à noite, semeou joio, quando cresceram, apareceram os frutos, viu que era diferente, perguntou, quer que arranquemos? Não, deixa crescer junto, trigo e joio, 50%. Lembra que Jesus falou, um é deixado, o outro é levado, lembram disso? As 10 virgens, uma é 5 prudentes e 5 loucas. A proporção é sempre 1 com 1, trigo e joio. Na explicação da parábola do trigo e do joio, Jesus deixa claro, olha, o ceifeiro que arranca é os anjos que vêm fazer a colheita. O trigo vai ser separado e levado para o celeiro para ser transformado em farinha, coisa útil. O joio é queimado. Lá na explicação da parábola do trigo e do joio, isso aí está tudo muito claro. O trigo e o joio fala da existência de falsos cristãos no meio dos verdadeiros, mas fala do fim dos tempos. O trigo e o joio, a parábola de Jesus. Agora escutem essa de Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice aguda. Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. A meu ver, este momento é a maneira do Apocalipse descrever o arrebatamento em linguagem simbólica, usando a mesma linguagem que Jesus usou na parábola do joio e do trigo. Lembra que eu falei que o Apocalipse foi escrito por João numa prisão e que de certa forma ele tinha que usar uma linguagem simbólica para passar pela censura dos guardas? Cristão que olhasse isso, não os guardas que não acreditavam, e lembrasse da parábola do trigo e do joio de Jesus, o cristão que olhasse isso e lembrasse da parábola do trigo e do joio, saberia do que se tratava aqui. Agora a segunda parte, 17. Saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda.
Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos de vinha da terra, porque suas uvas estão maduras. O anjo meteu a foice à terra, vindimou as uvas de vinha na terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar, até a altura dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. 2 anjos, trigo e joio. Um que vai ser ceifado para ser levado ao celeiro, aos céus, e outro que vai ser ceifado para ser queimado, e na linguagem de Apocalipse, para ser espremido até sair sangue. Logo depois nós temos os 7 cálices da ira de Deus, que é a ira consumada de Deus sobre toda impiedade e sobre todo o mal. 7 cálices é outro momento. O que eu quero dizer é que se o arrebatamento ocorre, como Paulo disse, na 7ª trombeta, a meu ver, essa descrição do Apocalipse fala do arrebatamento em 2 partes. No 11, subindo as testemunhas que morreram e ressuscitaram, porque no arrebatamento do apóstolo Paulo fala que os mortos subirão, ressuscitarão e subirão primeiro, e no 14, os que estão vivos subindo. Ah, pastor, mas é muito tempo entre o 11 e o 14. Então, eu não sei se aquelas descrições no meio, do 12, do 13, são descrições que demoram 10 minutos, não sei. Se João viu e teve que descrever, né? Mas se aconteceram tudo mais ou menos ao mesmo tempo, não sei. Também não sei se aquela descrição de Paulo, que os mortos sobem primeiro e depois os vivos, entre uma coisa e outra demora-se horas, minutos ou dias, também não sei. Creio eu que é no mesmo momento, coisa de minutos. Creio eu, parece-me que essas visões do 12 e do 13 possam estar ocorrendo simultâneas e ali num curto espaço de tempo. Eu vejo assim. Quando eu leio, eu entendo assim. Tanto que eu nem entrei em detalhes ali, porque não dava tempo hoje, gente. Hoje era para falar do arrebatamento. Mas por estes, vou ter que trazer outro dia outros motivos. Por exemplo, a Bíblia cita em vários lugares que os servos de Deus serão livres desse grande sofrimento. Mas aí tem 2 maneiras de ver. Os servos de Deus podem ser livres do grande sofrimento, da tribulação, sendo levados para o céu no arrebatamento. É uma maneira de serem livres da grande tribulação. E outra maneira de serem livres, como também diz na Bíblia em vários momentos, é, estando em meio à tribulação, receberem uma proteção especial de Deus, milagrosa. E cai terremoto, mas os cristãos não sofrem. Se alguns morrerem, não morrem com sofrimentos, morrem mortes rápidas. E a grande maioria fica esses 3 anos e meio, os que não morrem, a fim de servirem de testemunhas. Porque tem outro detalhe, gente. Mesmo que aquelas 2 testemunhas do capítulo 11 sejam 2 indivíduos, não é possível que o restante da igreja, vendo tudo acontecer, vai ficar só assistindo eles 2 pregarem e ficar quieto nos seus lugares. Em todos os momentos, quando Jesus diz que nós temos que fazer algo, lembra que eu li em Atos que sereis minhas testemunhas em Jerusalém? Existe uma tarefa para os que são cristãos. Na parábola no capítulo 25 de Mateus, tem a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, que diz que aquele que enterrou seu talento e que não executou as tarefas de Deus, que Deus lhe deu, foi jogado nas trevas exteriores. Então, aqueles que, sendo cristãos, sendo conhecedores da palavra, principalmente, não na vida toda, não só na vida toda, mas principalmente nesse momento, fica só assistindo o circo pegar fogo e não falar de Jesus, e não anunciar a palavra, e achar que ser cristão é só receber bênção. Que é essa apostasia que nós estamos vendo na igreja hoje. Aqueles que continuarem com essa posição e essa postura, de acordo com a parábola dos talentos e outros lugares da Bíblia, esses serão largados no fogo do inferno. A própria parábola do trigo e do joio, o trigo e o joio são muito parecidos, mas o joio não fornece fruto. Qual que é a diferença do trigo e do joio? É no fruto. E o que é fruto? São as atitudes. É aquilo que a gente faz. Então quer dizer, se você vai na igreja, você dá dízimo, você ora a Deus, canta louvores, você até prega, que Jesus falou que vai ter gente batendo na porta falando que pregava e curava, mas ele vai dizer que não conhecia. Mas você faz tudo aquilo, você é o joio, você parece trigo, mas o seu fruto não é fruto de arrependimento, como João disse. Aquele, pois, que não gera fruto digno de arrependimento será cortado.
É interessante ver João falando de fim dos tempos antes de Jesus começar as pregações. Aquele que não gera fruto digno de arrependimento vai ser cortado. Na parábola do joio vai ser cortado. No Apocalipse capítulo 14 vai ser cortado pelo anjo que vem com a foice. Então não adianta crescer igualzinho o trigo, parecer trigo, viver como trigo, ser plantado na terra do trigo, se enroscar na plantação no meio junto com o trigo, mas não dá fruto de trigo digno de arrependimento. Não adianta. Então, mesmo que essas duas testemunhas sejam dois indivíduos, vamos lá, vamos dizer que seja Moisés e Elias. A igreja, que se estiver aqui, se o arrebatamento ainda não tiver acontecido no início, eu quero deixar bem claro que eu tenho uma opinião, mas sou humilde o suficiente para assumir que posso estar errado, né? Mas não quero ser pego de surpresa, quero estar preparado para todas as possibilidades, né? Para não perder fé, para não ser, enfim. Não é possível que as duas testemunhas vão fazer todo o trabalho e o resto da igreja vai ficar assistindo. Vai ficar vendo vídeo na internet, que vamos ter isso na época, vai ver noticiário na televisão, em vez de sair anunciando Jesus para os seus vizinhos, para aqueles que possam pelo menos ter uma chance de querer se arrepender. Nesse tempo, eu creio que o tempo, a primeira metade da tribulação, com a igreja aqui, ela vai receber livramento miraculoso e vai servir de testemunho para os outros. Detalhe: no meio da tribulação, o anticristo se manifesta, rompe o tratado de paz, aí a coisa pega fogo. E por isso que eu acredito que aí a igreja sobe, porque quem tinha a chance de se arrepender, se arrependeu, e eu vou mostrar para vocês depois o que acontece com os 7 cálices. Aí a história muda de figura. Por isso que eu acredito que o arrebatamento é nesse ponto. Amém?